Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor José Aparecido e queria contar nesta noite um testemunho, algo que aconteceu na minha vida. Foi uma bênção de Deus o que o Senhor fez. Nós não entendemos muitas das vezes o que o Senhor faz em nossas vidas. Questionamos e ficamos sem entender, mas Deus sempre deixou bem claro na sua palavra. Quero ler algum versículo aqui e já começar o testemunho. Eclesiastes, capítulo de número 11, verso de número 5. Diz assim: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se forma o osso no ventre da que está grávida, assim também não sabe a obra de Deus que faz todas as coisas. Então não sabemos como se forma o osso no ventre da mulher que está grávida, e assim também o caminho do vento, não sabemos. E também, irmãos, antes de eu começar, eu quero dizer que no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 7, diz assim: e respondendo Jesus disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Amados, quero ser breve aqui nesse testemunho. Creio que vai ser para sua edificação, porque o Senhor é lindo, tremendo e maravilhoso. E quero compartilhar com os irmãos esse testemunho para a glória de Deus. O nosso Deus sempre foi e vai ser o perfeito, o nosso Rei. Amados, na Covid, quando começou lá longe, lá na China, né? E tão longe, parece que quando tudo é longe, ninguém se assusta, fica só olhando as reportagens. E muito foi se alastrando, foi aumentando por outros países. Nunca imaginaria que chegaria até a mim, aqui. Antes da Covid, irmãos, 2018, dezembro, eu fiz uma cirurgia de hérnia umbilical. Não queria fazer a cirurgia, tenho muito medo de ir ao médico, aquele medo, aquela cisma de ir. Neguei por 2 vezes a cirurgia, mas pela 3ª vez Deus me deu graça, eu fui, tudo perfeito. Pressão na hora da cirurgia normal, né? Apesar de ser uma cirurgia considerada simples, mas não deixa de ser uma cirurgia normal, recuperação perfeita, 3 meses em casa, mas tranquilo, tudo de boa. Deus abençoou grandemente. E sempre orando, sempre pedindo a Deus. Fiquei meio no começo, meio assim, para não, bem preocupado. E pensando, meu Deus, eu oro e não cura. E vi cura, já vi tantas coisas, mas não aconteceu comigo. Meus amados, a obra de Deus é igual ali o versículo. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Acontecendo, a pandemia foi aumentando, foi chegando na nossa região. Eu recuperando da hérnia, estava quase começando, recuperando. E chegou o dia que venceu. Estava pronto para voltar a trabalhar. Voltei e fui fazer, na cidade próxima aqui, fazer a perícia para voltar ao trabalho. Só foi aquele dia, nesses 3 meses em Dracena, que é a cidade. Não tinha nenhum dia. Voltei para casa, numa quinta-feira, para retornar ao serviço na segunda. Irmãos, quando foi no sábado ou na sexta-feira, mais ou menos, eu comecei a sentir dor de cabeça, garganta inflamada, fiquei um pouquinho preocupado e foi aumentando, e fui ficando preocupado, até que então resolvi ir fazer o teste. A Covid tinha começado, parece que em 2019, né? Claro, lá na China, tão longe. Não parecia que ia chegar aqui até perto de mim, né?
E fui fazer o teste, estava com sintoma dia 13/2, né, de 2019. Com sintomas, quer dizer, dia 13. Confirmado, irmãos, dia 16, deu positivo. O mundo desabou para mim. Dia 19, irmãos, eu fui para o SEMAC. Era onde atendia o pessoal com Covid. Não atendia, era de frente à Santa Casa, não atendia na Santa Casa. E eu já fui ali, fiz o teste e retornei já no outro dia para lá. Vim para casa, positivo. Minha esposa, meus 2 filhos, minha filha, sentiram os mesmos sintomas. Mas eu fiz o teste primeiro. E ali já me deixaram ali, no SEMAC. Por 2, foi por 3 dias. Ali fizeram a tomografia, me levaram para a Santa Casa. Eu sem saber assim de nada, a respiração estava mais preocupada, a respiração não estava tão ruim. Já na Santa Casa, internado ali 1 dia e meio, eu fui 2. De repente eu recebo a notícia: olha, você vai ser transferido para outra cidade, onde tem um hospital que está tratando só para aqueles que estão com a Covid. E assim foi. Fui transferido para lá. Mas, amado, Deus é tão bom. Nesse período eu não tive nenhum medo de nada. Nada. Chegando lá no hospital de Mirandópolis, né? Já cheguei no dia 25/2, à meia-noite, 1h da manhã mais ou menos. Eu não tinha tossido nenhuma vez, não me deu nenhum tipo de tosse. Dia 25, cheguei ainda antes da meia-noite, né? No dia 26, já de madrugada, 2h da manhã, eles me entubaram. Disse que me deu uma crise de tosse muito grande. Eu não vi. Eu só me lembro que eles disseram: nós vamos ter que sedar ele. Só isso. E o pulmão 75% tomado do lado esquerdo. E ali me entubaram, meus amados. Não vi nada, não sabia de nada. E 3 dias depois, 4 dias, já tirou os tubos, né? Desentubou. E ali eu comecei a ver a realidade ali dentro. Olhando para um lado, para o outro, aparelho para todo lado. Vendo pessoas morrendo, enfermeira correndo para um lado, para o outro. E diziam uma para a outra: olha, no quarto tal morreu ciclano, morreu fulano, minhas vizinhas morreram. O hospital era próprio para Covid. E eu, aquilo não me afligia em nada, eu só pedia misericórdia para Deus. Deus, perdoa os meus pecados. E se eu for daqui, porque o Pai está para melhor. Sirva a Deus, confiei. Graças a Deus, amados, que Deus tem um plano e tinha um plano na minha vida. Então Deus vai cumprir. Você viu que quando eu li aqui, que o Senhor, nós não entendemos agora, mas depois vai entender, e não sabemos como se forma no ventre da mulher que está grávida, o osso, e o caminho do vento, para onde vai, para onde vem. Mas tinha um povo orando por mim, tinha uma igreja orando por mim, tinha uma família orando por mim, a minha esposa. Tudo contribui para o bem que ama a Deus. A minha esposa colocou a camisa que eu fui internado, que eu troquei para ir para Mirandópolis, né? Já estava com aquela roupa do hospital ali. E ela em casa, ela orou por muitos dias com a mão assim onde estava o meu pulmão, em cima da camiseta. Orava e chorava, clamando, como a igreja, familiares, muita gente morrendo. E Deus, pela infinita misericórdia, com a obra que Ele tinha e que Ele tem na minha vida, Ele me guardou. Mas eu quero falar um pouquinho lá de dentro do UTI. Quando eu saí, que eu voltei, que tiraram os tubos, eles colocou o oxigênio no meu nariz, foi muito rápido. E
E rapidinho o oxigênio que entrava no nariz subiu para cima, saiu fora do nariz. Chegou a enfermeira muito preocupada, não sabia de nada. Ué, volta no nariz que você tirou. Eu falei, não. Daqui a pouco estava eu de novo sem esse oxigênio. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Não estava sentindo nada. E ali eu naquela máquina, sofri muito, num sentido, um sangue que tirava no pulso aqui, toda madrugada. E ali eu bebia muita água, bebia de 5 a 6 litros de água, das 7 da manhã até as 9 da noite. Vinha 1,5 litro de água. Eu não conseguia erguer esse 1,5 litro. Eu colocava e encostava assim no peito, e erguia um pouquinho e comecei a tomar. Tomava muita água. Aí chegava uma enfermeira e disse, ele pode morrer, mas dos rins não vai morrer. Porque o tanto de água que ele toma, eu sou viciado em água. Se é pecado é um vício, mas é em água. E outra chegava em mim e disse, olha, aqui passou 2 pastores. E eu disse, morreu? Ela falou, não. Eu falei, nem eu vou morrer. E tô ali, eles colocando sopa na minha boca, me levou o primeiro dia para tomar banho no banheiro, catou o botijão ali de oxigênio, né? Eu não consegui ir andando, me levar na cadeira de roda, colocou o aparelhinho para me respirar de novo de oxigênio, não precisava, eu tirei de novo. Elas foi e disse, deu banho, voltou para a cama e disse assim, olha, ele está tirando o oxigênio. E ficaram olhando. E não chegava a perguntar o meu nome, eu falava tudo normal, tudo certinho, tudo certinho. De repente chegou 2 médicos, 2 jovens e mais um senhor. Esse rapaz foi aquele que deu uma crise de tosse aí, que a gente achou que ele tinha morrido. Ele disse, aí, você tá bom? Eu falei, tô bem. Aí ele disse, você nasceu de novo? Eu falei, 3 vezes. Você nasceu de novo? Eu falei, 3 vezes eu nasci de novo. Ele, como assim? Eu falei, eu nasci do ventre da minha mãe, nasci para os céus, com Cristo, uma nova criatura, e você disse que eu tinha morrido aqui, então é 3 vezes. Ele colocou assim, deu um sinalzinho que eu estava ficando biruta. E falei de Jesus para eles ali, aceita Jesus enquanto é tempo. E vendo um morrendo, outros. E eu comecei a ser ali, tipo, o guarda daquele UTI, que tinha 4 pessoas. Comecei a chamar enfermeiro quando um paciente passava mal, chamar outro, mas eu não levantava a mão para comer sopas. Chegou um rapaz à tarde e disse, esse rapaz já está bom. Olha a saturação, não era médico não, olha a saturação dele, olha a pressão dele, traz comida, o que esse rapaz está comendo? Ah, ele está comendo sopa, traz comida, eu comi. Era um hospital, comida mesmo, normal, bastante comida, tudo que mandava eu comer, era pão cedo. E, pelo incrível que pareça, eu emagreci 20 quilos. Emagreci 20 quilos. Eu perdi 20 quilos dentro do UTI. Eles começaram a me colocar numa cadeira diária lá dentro, com as cobertas. E eles esqueceram um dia, me deixaram 12 horas sentado nessa cadeira diária. Foi quando eu senti muito as minhas costas, mais dor embaixo na coluna. E estou um dia lá, erguendo aquelas banquetinhas que a gente sobra na máquina, não conseguia subir, né, que estava muito fraco, e ficava fazendo um exercício. E eu estou lá nessa cadeira, trocado de plantão, entra uma enfermeira cantando um hino. Bonito, muito bonito. E quando ela entrou cantando esse hino, o nome dela eu lembro agora, eu recordo, ela é de fora, não era de Mirandópolis. Eu senti a presença de Deus, porque eu clamava, eu não conseguia clamar a Deus ali naquele lugar. Eu não lembrava versículo, eu só pedia misericórdia de Deus. E o hino falava, né, que a última palavra de Deus, parece que é Estela Laure, é isso. Amados, a presença de Deus envolveu aquele lugar. Eu comecei a sentir a presença de Deus, papai, para tudo quanto é lado que vocês imaginar. E senti a glória de Deus, a graça de Deus. Aí eu chamei essa enfermeira perto de mim, quando ela chegou perto de mim, Deus começou a falar com ela, e falou a vida dela toda, ela começou a chorar, e disse que ia deixar a família, que ia deixar os filhos, tremendo. Amado, trabalhar de Deus, ninguém sabe o caminho do vento, não. Para onde vai, para onde vem, igual o versículo diz. Se você não está entendendo agora, você vai entender. Uma pessoa que tinha medo, eu não tive um dia de medo, um dia.
Um dia, e quando eu estou lá, já comecei a falar no celular, dentro do UTI. Foi o único dia que eu fazia muito exercício para o pulmão, colocaram uma máscara forte, eu fazia, me ensinou a respirar. Foi pior do que o sintoma que eu senti em casa, no hospital, mas eu fazia tudo que eles pediam para fazer, eu fazia. A misericórdia de Deus, a mão de Deus, família orando, filho orando. Eu quero dizer, o trabalhar de Deus. Chegou 2 enfermeiras naquele dia ali, e eu disse para ela, para uma: olha, coloca a mão no pescoço dessa outra aí. Ela disse: eu? Sim. Eu falei: Jesus, cura ela. Quando eu falei assim, ela disse: olha, sumiu o caroço que estava aqui, desapareceu. Eu vi isso, amado, lá nessa situação. Anabasto e Kenebassúbia. O envolver de Deus. Irmãos, busque a Deus enquanto é tempo. Busque, invoque. Eu não tinha tempo mais para invocar. E ali, naquele dia, depois que eu fui tirado dos tubos, com 4, 5 dias, que eu não precisei usar o oxigênio, fiquei mais uns 9 dias ali, em tudo, acho que de 20 dias quase, em tudo, dentro de Dracena, Mirandópolis. A mão de Deus, irmãos, a mão de Deus pregava, anunciava de Jesus, falava que Ele é bom. Ei, você, amigo, companheiro, aceite esse Jesus maravilhoso na tua vida. Essa doença, essa pandemia, foi o mundo todo, começou lá na China, lá longe. Eu nunca imaginava isso. O crente é provado, partiu muitos, né? Deus já tinha cumprido seus dias aqui na terra, o plano dele, e levou embora. E ele aprova me deixar para mais uns dias. Porque eu acredito que Deus tem algo ainda para realizar na minha vida. E eu preciso estar firme. Volto, para resumir aqui, o tempo está ficando longo, para casa. Meu irmão me buscou à noite ali, me mandaram para a enfermaria, melhor dizendo, e o médico disse: esse rapaz vai para a enfermaria e eu não quero que ele fique um dia lá, porque tem gente lá com 30 dias na enfermaria e não consegue ir embora. Esse rapaz é para ir embora amanhã cedo. Já avisaram a minha família, irmão. Oh, aleluia. Amados, lá no UTI, voltando atrás, a minha esposa ligava, e de lá eu disse para minha esposa: coloca a mão na cabeça da minha filha, para que Deus dê a variedade de língua para ela agora. Ela começou a falar em línguas. Ela já era batizada no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Tinha um dom de línguas. E ela falava em outras línguas, irmãos. Como Deus é tremendo. Mas quando eu chego em casa, irmão, que me busca, eu vou para a enfermaria, melhor dizendo, e o médico no outro dia cedo, aí eu já fico um pouco ansioso para ir embora. A pressão estava um pouquinho alta, nunca tinha subido, mas resumindo, deu tudo certo. Eu não conseguia levantar, meus amados. E já andando, eles me levavam no banheiro, dava banho, todo o procedimento do hospital. E lá na enfermaria, a enfermeira disse: se você estiver bom, já estava com alta, vem até aqui. Eu fui inventar de pegar uma garrafa de água, de 1,5 litro, e coloquei na bolsa. E eu não sabia o quanto que eu tinha emagrecido, ou estava magro ou não. Quando eu coloquei a minha roupa, que eu tinha ido dentro da bolsa, eu não usei nenhum dia lá, ela caiu a roupa. Eu vim perceber depois que eu pesei, aqui onde eu moro. Irmãos, Deus, você não entende agora. Deus, quando tem um plano na vida do homem e da mulher, com certeza, Ele vai cumprir. Quando eu chego aqui, eu não tive nenhum atestado de Covid, não. Precisei pegar um tempo de férias, eu tinha férias. E já voltei para o trabalho. Me ajudaram, me deram um serviço mais leve um pouquinho, mas logo voltei na minha atividade. Serviço pesado, eu fazendo. A respiração eu nunca tive problema. Eu fui fazer uma fisioterapia, me dispensaram na primeira, irmão. Não precisei fazer. Na primeira fisioterapia me dispensaram. Você pensou?
Oh, amados, quando Deus tem uma obra, você não vai embora antes do tempo. Eu acredito assim. Vocês lembram de Elias? Vou até ler aqui o versículo para vocês, que ele estava querendo morrer, vocês sabem disso. Depois vocês lê lá em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16. Deus dando uma ordem para Elias, para quem queria morrer antes, irmão. Capítulo 19, versículo 16. Pra vocês entenderem. Versículo 15. E o Senhor disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Vem ungir Azael, rei sobre a Síria. Um recado para Elias, para quem queria morrer. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirá profeta em teu lugar. Você acha que está morrendo? E Deus tem obra para a tua vida. É por isso que Deus não mostra nada antes, porque talvez você ia fugir, ia pedir a morte, ia correr, ia desaparecer e desistir do plano de Deus. Mas a luta continua. Deus me deu esse livramento, amados. Sim, mas nós estamos na terra, e na terra a Bíblia diz que é aflição, mas mandou ter bom ânimo. Quando eu voltei a trabalhar, meus irmãos, já estava melhor das pernas, tinha ficado fraco, recuperando o peso. Eu fui trabalhar na ambulância, no 192, puxando o paciente com Covid. Puxava pessoas normais e pessoas com Covid também. Irmão, parece que Jesus, ele prova, parece que a gente não entende mesmo o que Deus tem para nossas vidas. Saio daquela situação e vou agora, depois de uns 2 meses, que demorou a pandemia, e agora vou lá trabalhar na ambulância, trabalhando ali, pessoas que estavam com Covid. Imagina o meu psicológico. Mas eu quero ler mais um versículo aqui para terminar, dizendo que Deus é bom, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te guardar e que Deus tem uma obra na tua vida. Pode acontecer o que acontecer, vai cumprir se você ficar na posição. Salmo de número 12, verso de número 5. Por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Parteado o versículo. Por causa do gemido, por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, me levantarei agora, diz o Senhor. Ei, irmão, Deus levanta por causa do gemido do pobre e do necessitado, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus me tirou, Deus me guardou. Eu sei que guardou muitos, partiram muitos, mas Deus guardou muito. Eu quero dizer que nós não entendemos o trabalhar de Deus. Elias pediu a morte, que eu não falei sobre ele, mas o Senhor não deu a morte para Elias. Deu tarefa, deu trabalho. Você vai partir, mas você tem que deixar um no teu lugar aí, viu? Eliseu, para dar seguimento. Lá em João 13:7, ele disse: olha, vocês não entendem agora, mas vai entender. Amado, Jesus te ama. Fica firme, porque Deus tem bênção para a tua vida. Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Que a paz seja convosco. Amém e amém.